Bem, essa semana quem ia falar com a gente era o Busão, só que infelizmente ele não conseguiu vir, a gente teve que trocar os horários. Então a gente teve que fazer meio que uma palestra ali tapa-buraco. Então vamos falar um pouco sobre Bitbug, tipo, request um pouquinho de bolo de cenoura, que não é bolo de cenoura, é bolo de chocolate e formigueiro, porque não tinha de cenoura, acabou, tá? Qual que é a ideia? A gente está trabalhando já há algum tempo com Git, a gente pensou, criou alguns planejamentos, cada time trabalha um pouquinho diferente, só que agora com o Bitbucket a gente tem um pouco mais de ferramentas, a gente tem um pouco mais de armas para a gente usar para uma organização melhor dos times e tudo mais. Então, uma das ideias é fazer um hands-on aqui para a gente mostrar um pouquinho alguma das formas de trabalhar, uma sugestão de forma de trabalhar. Não é a forma correta, não é a forma que a gente tem que fazer, é apenas uma sugestão e a gente vai adaptando. A ideia é que com o tempo a gente consiga chegar num modelo de trabalho com o Bitbucket tão bom que qualquer time seja bem parecido, mesmo que tenha uma ou outra diferencinha ali, mas que a gente consiga maximizar o número de commits, maximizar o tempo de desenvolvimento e deixar todo o processo bem mais organizado. Bem, como não tem bolo de cenoura, a primeira coisa é uma receita de bolo de cenoura, caso vocês queiram fazer em casa, né? Tranquilo, tal, 40 minutinhos já está pronto. Eu não sei se vocês lembram do conceito de Git Flow. Eu não sei se vocês lembram do conceito de Git Flow que a gente chegou a comentar e que alguns times seguem um pouquinho diferente e tal. Eu queria dar uma relembrada nele, sempre bom ficar vendo como que ele funciona. A gente tem o Branch Master. Aqui, a ideia do Branch Master, como eu falei lá na palestra de pipeline, é ser o sempre verde. Tudo que está aqui pode ir para produção. É o release candidate toda e qualquer commit aqui dentro. Por favor, não commit direto. E no começo de uma sprint, no começo de um projeto, ou no começo de uma sessão de desenvolvimento, aí depende de times para times, a gente pode criar um branch de desenvolvimento a partir do master e um branch de homologação a partir do master. Desenvolvimento serve só para fazer a junção e verificar o código ali intermediário, e a homologação é o que eu vou mandar para a QA, para a QA poder testar. Esses branches, eles são obrigatórios de serem criados todo começo de sprint? Não. Vocês não têm uma necessidade de criar ele. A partir daí, eu tenho as minhas histórias. Então, eu tenho meu boardzinho lá de arquitetura, eu começo a fazer a minha história número 10. Crio o meu branch de arquitetura a partir da master. Putz, no meu histórico lá, no meu sprint, eu tenho mais algumas histórias para eu fazer. Eu tenho a 10, eu tenho a 11, eu tenho a 12 e tal. Pô, legal, então eu vou criar developer, porque eu sei que eu vou ter que juntar, já que eu tenho várias histórias naquele sprint para eu terminar. Crio ela. Então, crio o meu branch de arquitetura a partir da developer, a partir da massa. É o mesmo commit, eu só fiz criei um novo branch, tanto faz, isso. Começo o meu desenvolvimento. Terminei o meu desenvolvimento, é a minha única história, ela já vai para homologação? Já. Então eu não preciso nem jogar aqui em developer, já jogo para homologação, peço para os cast testarem isso para mim. Pô, é meu desenvolvimento, mas eu tenho outras histórias sendo criadas, né? Eu tenho outras histórias juntas. Eu não vou poder jogar só a minha história para homologação. Eu tenho que esperar fechar um release completo para eu ter algo de valor para entregar. Jogo ela em desenvolvimento. Sempre o primeiro cara que jogar, quem terminar a história primeiro, vai se dar bem, porque em desenvolvimento você não vai ter nada tipo de alteração, então vai ser um fast forward. O seu commit vai de boa. Eu estou fazendo agora que começa minha história 11. Ela começa da onde, esse branch? Do master, a developer já está suja, então não dá. Vai começar do master. Toda a história começa do meu último ponto verde, do meu último ponto estável. Comecei a minha história, estou começando a desenvolver, vou jogar ela aqui e vou mergear. Jogando ali eu posso ter um fast forward se eu não mexer em nenhum arquivo, ou não, se eu posso ter alguma modificação. Putz, tive modificação. Arruma, tal, começa a refazer todos os testes. É para isso que o Branch de Developer funciona. Ele faz junções e a gente verifica qualquer problema. Legal, mas eu juntei aqui, o que eu faço? Muda o Branch de Developer para sua máquina, refaz todos os testes, valida tudo e tudo mais. Putz, deu certo, juntei tudo, tá tudo certinho. Vou para homologação, faço o meu commit. Digamos que eu tenho uma situação que eu descubro que a tarefa 11 aqui ela não vai para produção.
putz, deu ruim, ela não vai e tal. Mas eu já cheguei nesse ponto, eu já fiz o commit aqui, já juntei, como é que eu faço? A forma mais simples é meio brusca, mas a forma mais simples e a que vai dar menos problema, e que eu sugiro que a galera siga, pega esse branch developer e mata ele. Exclui, já era, deleta na cara. Vem no master, recria o branch, rejunta as histórias que vocês estão trabalhando. Remover, fala, putz, só esse commit aqui deu erro, eu vou remover esse commit, mas pode dar muito problema. Você fazer o reset, o reset lá que é voltar e tal, você pode ter algum problema muito grande. Então, mata, ela é completamente temporária, mata ela, recria ela. Homologação é a mesma coisa. Joguei as duas histórias de homologação. Putz, descobri que a Arc 11 não vai para produção, não vai ser homologada. Mata a homologação, recria tudo que eu fiz nela. Mas aqui eu posso ter tido algum commit de junção dessas histórias. O que eu faço com esse commit? Ele vai ser simplesmente perdido. Por quê? Você não tem mais junção de histórias. Se as histórias forem quebradas bem modulares, de uma forma bem modular e tal, vocês conseguirem trabalhar bem separado, a quantidade de intersecções, a quantidade de merges, ela é bem pequena. E quando você tiver o trabalho, na verdade, ele é bem pequeno. Na maioria das vezes é você escolher qual que vai ser o commit correto, tal, que você vai jogar lá pra frente. Jogou em homologação, deu certo, que a aprovou, esse negócio vai pra produção, a gente tá feliz porque eu gostou, joga pro master, sempre verde, tá tudo certinho, vamos pro master. Legal. Esse fluxo aí a gente já falou algumas vezes. Mas como é que esse negócio funciona na prática, né? No mundo real. Agora, cadê meu terminal? Ah, que legal. Travou. Ah, travou, meu. Que bom, né? Né? Bem isso. Caralho, velho. Travou mesmo. Se fosse o Windows, não dava isso. Rapidão. Mano. Deu ruim. Deu ruim. O bagulho não sai, velho. Que da hora. Aí, pronto. Deixa que ninguém viu isso, tá? A gente edita. Tá. Então, imagina que eu tenho esse meu projetinho aqui. Esse kit Kraken assim vai ficar bem bizarro, né? Eu não lembro como muda a cor. Aqui. Terminal. Nossa. Abre aí. Eu fechei o kit Kraken. Tá tão bonitinho assim. Vai ficar assim. Enfim. Imagina que eu criei o meu projetinho aqui, tô no meu master. Eu criei um arquivozinho aqui, tal. Depois eu só coloco nesse arquivo uma letrinha, tudo mais, e eu vou começar a criar o meu primeiro branch lá, meu arc 10, eu começo a fazer os meus commits. Coloco mais uma letra, crio mais um arquivo aqui, crio mais um arquivo ali, beleza. E aí eu vou ter que agora criar um novo branch, porque nas minhas historinhas lá eu tenho duas historinhas para trabalhar. Então, vídeo status, no máximo. E aqui eu vou... Deixa eu ver. Fiz minha alteraçãozinha aqui, eu mudei o meu arquivo aqui de O para... Adicionei uma linha de O para A, beleza? Tranquilo? Entra no stage, por favor. Fiz os meus dois caras aqui. Putz, agora eu preciso jogar isso aqui para desenvolvimento. Criei um branch a partir do meu master de desenvolvimento aqui. Vou começar a trabalhar com ele. Faço todas as minhas junções aqui. Faço o merge, faço o merge, não vai ter problema nenhum, tal. Opa, tem um conflito. Eu tenho aqui minhas alterações. Na maioria das vezes você vai ter algo desse tipo de mudança. Pô, eu tenho que descobrir qual dos branches que eu tenho que trabalhar, qual que é o correto, tal, para trabalhar. Digamos que seja esse daqui. Comita, beleza? Tem o meu branch de desenvolvimento. Aí chega naquela situação lá, pô, eu quero
eu quero fazer o commit e tal, mas o meu branch de desenvolvimento, ele tá poluído, eu não quero jogar Arc 2 agora, ele tá errado. Além de eu tentar corrigir tudo isso, ou fazer mais commits em desenvolvimento para dar qualquer problema, volta, simplesmente mata, se tiver no remoto, mata lá no remoto também, e com um cliquezinho a gente consegue já criar esse cara de novo aqui. Isso também serve para homologação, isso também serve para qualquer outro tipo de branch temporário que a gente está trabalhando. Mas, isso daqui funciona muito quando eu trabalho com tasks. Então, cada task é um gira lá no que eu estou trabalhando e tal. Se eu estiver trabalhando com esquema de histórias. Então, eu tenho uma história, dentro dessa história eu tenho várias tarefas. Como que eu consigo trabalhar com isso? Como que eu consigo mexer com esse tipo de situação? Bem, eu posso criar, uma das formas que a gente pode fazer é pegar o nome da história, por exemplo, SEO, e colocar a minha tarefa que eu estou fazendo aqui dentro. Arc 10. Toda vez que eu coloco uma barrinha, aqui ele vai criar uma pastinha para mim. Então eu junto todas essas histórias aqui dentro. Essas tasks aqui dentro. A vantagem disso, você não vai ter tantos branches, tipo, pelo menos não de uma forma tão solta no seu trabalho, e você consegue juntar. Pô, eu tenho todas essas histórias. Você consegue fazer um trabalho também, uma junção provisória das suas tarefas e tal. Você consegue trabalhar melhor com esse cara. Se eu tenho uma história... Se eu tenho uma história mãe, que é essa SEO, provavelmente ela tem um gira também que eu criei. Então uma coisa que eu posso fazer... Deixa eu ver, sei lá, o nome do gira... Não, Arc 2 já foi. Arc 8. O nome do gira dessa minha história de SEO aí se chama Arc 8. Então eu posso criar um branch para esse Arc 8 e falar, pô, terminei aqui o meu Arc 10, mas eu tenho ainda mais, sei lá, 3 tasks para eu fazer, mas eu já quero ir juntando essas tasks. Eu faço um merge. Eu não fiz nenhuma mudança na Arc 10, aí fica difícil de fazer merge, né? Então, eu pego ela aqui e junto ela na minha Arc 8 aqui. E eu consegui fazendo essas junções provisórias de cada uma das tasks dentro dessa minha história. Isso daqui ele é identificado pelo pipeline lá que a gente falou no primeiro talk? Não, mas tipo, ajuda no trabalho, ajuda na identificação do que eu estou fazendo e tudo mais. Bem, eu tenho tudo isso daqui, bonitão e tal, mas a aula é um pouco sobre Bitbucket. Como que isso daqui, eu consigo juntar tudo isso daqui agora com o Bitbucket para a gente começar a ganhar um pouco mais de eficiência? Bem, vamos lá para o Bitbucket. Primeira coisa, quando você entra no Bitbucket e você não estiver logado, você vai ver esses projetos aqui. Esses projetos, dentro dele eu tenho repositórios, que são onde ficam nossos códigos mesmo. E tudo que for público, ele mostra sem ser logado. Então, por exemplo, no Buscapé, eu tenho aqui o meu repositório de esquema, eu tenho o meu repositório do Jenkins, eu tenho um utilitário aqui de migração, caso vocês queiram migrar do GitLab para o Bitbucket, é só rodar esse script aqui, ele faz tudo pra gente e tal. Mas aí, beleza. Faço meu login. Tá, login. Tá rápido a rede. E aí eu começo a ver todos os projetos que eu estou cadastrado mesmo, né? Beleza. A primeira coisa que a gente tem aqui, eu vou ver todos os meus projetos. Se eu precisar criar um novo projeto, simplesinho, vem aqui no Create Project, dá um nome para ele e tal, e ele vai já criar aqui para meu projeto. Eu tenho aqui já guardadinho. Nesse cara, o que eu faço? Quando eu tenho um projeto aqui, se eu vier nos settings do Bitbucket, eu vou ter os nomes dele, posso deletar, tal. E aqui é a parte que, quando você cria o projeto a primeira vez, você precisa fazer. Se o projeto for público, se o meu projeto for público ou não, é só marcar ou desmarcar. E aqui eu adiciono todos os meus usuários. Se
Se a galera já tiver no esquema dos novos grupos, é procurar o grupo aqui dentro e linkar o grupo. Então, por exemplo, eu tenho todo mundo lá agora do time do Matheus dentro desse projeto e tal. Eu sempre vou ter 3 níveis aqui. Read, o cara só pode ler o projeto, ele não pode comentar, não pode fazer push, não pode fazer nada. O write, o cara pode escrever e tal. E o admin, que o cara pode criar repositórios aqui dentro. Infelizmente, eu só tenho esses 2 níveis. Dentro do repositório, aqui mesmo onde vai colocar o meu código e tal, você pode criar um repositório normal. A primeira vez que você cria, ele vai te dar algumas instruções. Pô, eu quero linkar o meu repositório aqui, tá? Como é que eu faço para linkar? Não é aqui. Fiz o meu link lá com o meu repositório. Deixa eu só fazer uma coisinha. Aqui. No caso aqui eu já fiz todos os meus links, então eu vou só subir os caras aqui. Beleza. Acho que é essa coisa. Beleza, tem os outros brands aqui. Subo meus arquivos aqui, só que o projeto do jeito que tá, assim, ainda não tá tão configurado. Não tá configurado pelo menos da forma que a gente precisa. Sempre no final você vai ter essa engrenagemzinha aqui que tem os settings, que aí a gente tem algumas configurações a mais que, tipo, a galera tá colocando que vale, eu acho que a gente colocar no projeto. A primeira parte é colocar os revisores padrão. Todo projeto costuma ter um dev, que é o dev, o líder, ou sei lá, você vai ter um líder técnico, um cara mais sênior, tal, alguém que vai dar uma revisada nesse cara. Por padrão, a gente só coloca revisor padrão no master. O que é isso? Qualquer pull request que a gente faça para o master, um desses caras, os caras que já estão aqui dentro já vão ser escolhidos para dar uma olhada no meu projeto. Então aqui, sei lá, vou botar, o Júlio vai anotar, né? Que bom. Vou colocar o Tosi e o Rafa. Eu posso colocar quantos aprovadores que eu preciso ter para aquela tarefa seguir. É bom sempre colocar pelo menos um aqui e tal. Se você colocar um número aqui, você pode colocar qualquer revisor que está dentro do projeto para dar o ok na sua tarefa. Só que um desses 2 precisa dar o ok também para a tarefa ir para frente. Se você colocar 0 aqui, qualquer número de pessoas, não necessariamente os 2 que derem o ok na sua tarefa, podem fazer o pull request. Beleza. Feito tudo isso, eu tenho essa caixinha aqui de pull request. Nos projetos que a gente está mais mexendo, que a área de arquitetura mexe mais, a gente sempre vem aqui e marca esse requires one approvers aqui. Esse cara, ele fala que tipo, quando você faz um pull request, o merge ele vai ficar sempre desabilitado. Só vai ser habilitado quando alguém for lá e falar, não, esse negócio está funcionando, está com ok e tal. No pull request você também pode abrir tasks. Fala, pô, esse negócio aqui eu acho que tá errado, corrige e tal, no próprio pull request. Se você marcar esse cara aqui, mesmo que alguém dê o ok, você só vai poder marcar aquela task como... Você só vai poder fazer o pull request se todas as tasks tivessem sido fechadas, se todas as histórias que você colocou lá como ponto de correção tal tiver ok para você. O último ponto aqui é build bem sucedido tal. Isso daqui funcionaria se a gente fizesse toda a ferramenta de build pelo Bitbucket. Como a gente não usa, a gente usa o Jenkins, então não vale de nada. Então vou dar um save aqui. Bem, depois de tudo isso, a gente tem aqui... Opa, não. Cliquei errado. A gente tem as permissões de branch aqui. A gente sempre coloca algumas restrições em alguns branches que a gente acha que são os branches críticos. No caso, é só o master, que a gente acha que é branch crítico. Quais são as permissões que a gente sempre costuma colocar? Prevenir deleção, tipo, ninguém pode deletar o master, senão a gente está fudido.
Prevenção de reescrita de história, então ninguém pode fazer force push. Então, voltei, sei lá, 2 commits, eu quero só fazer um force push para assumir esses 2 commits, você não vai poder. E prevenir qualquer mudança sem pull request. Então você não vai poder subir direto para master, você primeiro precisa passar sempre por um pull request. Aqui a gente sempre coloca uma exceção, que é o Jenkins. Porque senão o pipeline não acaba não funcionando. O pipeline ele precisa fazer um commit no master, que é para mudar o POM, mudar o package JSON, mudar o Gradle, .build e tal, build.gradle, e criar uma tag. Então sem essa exceção nunca vai funcionar. Então aí sim eu sempre vou ter mais ou menos essa permissão. A gente pode commitar, fazer qualquer coisa em qualquer branch, exceto no master. O master é o único que a gente costuma travar para evitar maiores problemas. Só fazer um vídeo de mim também. Beleza. A partir daqui, qualquer alteração que eu faça, tal, eu posso começar a fazer pull request. Os pull requests, a gente sempre vai ter a caixinha aqui de pull request, tal, beleza? Cria um pull request, escolhe o branch que está a sua alteração. Então, arq1, e para qual branch você quer mudar. E ele sempre vai mostrar quais são as diferenças e tal, se teve mais coisa, não teve, quais foram as mudanças por arquivos, ele vai falar que está adicionado aqui. Quando você der o continue, ele sempre vai mostrar, pô, eu tenho esses aprovadores aqui, você quer todos eles? Fala, não, putz, não quero o redondo, ele é chato. Eu vou colocar aqui o Luiz. Dá o create, ele vai aparecer lá na caixa, lá no Bitbucket do Luiz já essa visão de pull request. Na verdade vai chegar por e-mail e tal. Toda vez que você tiver um pull request no seu nome, vai aparecer essa caixinha vermelhinha aqui que é para falar que você quer revisar ou não. Então vamos para cá. Aqui nesse caso, eu preciso de pelo menos 2 aprovadores. E o meu merge ele está desabilitado porque só o Salles aprovou. Eu tenho aqui quais são as diferenças e tal que eu fiz. Putz, eu vi uma diferença, quero... Quem fez esse commit? Vou É usar o seu, literalmente tá? uma vírgula, cara, pode usar. Se eu ver alguma coisa errada no meu... Leio aqui toda a descrição, talvez eu veja alguma coisa errada que eu quero mexer e tal, eu posso adicionar um comentário. E se eu quiser falar, pô, eu acho que isso aqui é uma coisa que você precisa arrumar, tal, vem aqui e abre uma task. Toda vez que você entrar nesse pull request, agora, cadê? Pull request, vai mostrar aqui quais são as taskzinhas que eu tenho aberto, tal. Putz, terminei, tá certinho, tal. Clica nela, ela vai fechar, já tá liberado. Eu tenho um pull request no meu nome, tá certo, putz, não tá certo, eu não gostei, tá muito errado. Você coloca aqui como need works, você nega aquele cara, aquele pull request, e o cara vai receber uma informação que ele precisa trabalhar mais naquele pull request e tal. Qual que é a principal função desse cara aqui pra gente, no nosso cenário? Às vezes, ainda mais agora que eu trabalho remoto e tal, ficar fazendo pré-review pode ser uma tarefa meio complicada. Você chamar o cara não tem tempo, ele tá em reunião, tudo mais, ele tá de casa. Com o pull request, você consegue ver todas as alterações, eu consigo ver que o cara tirou uma vírgula aqui, tá tranquilo, e eu consigo falar, não, concordo ou não com você, nessa sua alteração aqui. Então vou aprovar aqui. A partir do momento que eu chego naqueles gatilhos que eu configurei no meu pull request, o meu merge vai estar aparecendo aqui para ser aprovado. Eu sempre tenho, quando eu entro no merge, eu sempre vou ter essa opção aqui de deletar o branch de origem ou não. Vou desmarcar aqui. Não. Aí aqui entra uma boa prática que eu acho que a gente pode definir e tal. Eu vi que tem alguns times
que quando o cara, ele termina, ele aprova, ele vai dar o merge, ele dá o approve no pull request tá certo, ele concorda, ele vem e faz o merge. Tem alguns times que não, o merge fica lá, o cara que criou a história vai lá e faz o merge. Na minha opinião, eu acho que vale o cara que tipo, veio aqui e aprovou já fazer o merge. Ele já viu mesmo aquela história, já tá na tela mesmo e tal, talvez fique mais simples. O ponto de fazer o merge é porque o branch fica aberto. Se o cara tentar depois em cima do branch e mergear ele mesmo, ele pode fazer isso. Sim. O cara comenta errado uma coisa lá e ele mergeia depois, sem aprovação. Acontece, pode acontecer. O branch, tipo, o pull request, ele funciona em cima sempre na diferença dos dois branches. Então, mesmo depois que você lança um pull request... Se ele fizer um convite, ele tem um pull request. Fica no mesmo point. Fica no mesmo. Isso. Fica no mesmo. Isso daqui é uma das características do Bitbucket. Tipo, eu estou trabalhando aqui no branch bug fix. Mesmo depois que eu crio o pull request, qualquer commit que eu faça nesse branch, eu atualizo o mesmo pull request. Eu vou dando updates em cima desse pull request. Então, Branch request. mais ou menos isso. Eu não vou ter um... Talvez eu até ache algum exemplo aqui. Eu não... Sempre que você faz qualquer tipo de mudança, tal, talvez isso aqui tenha alguma coisa, né, não? Você sempre vai atualizando sempre em cima do mesmo pull request. Então, se você aprovar e não mergear, o cara pode ir lá fazer um novo commit e tá aprovado. E tá aquele merge. Mas isso aí também depende, só se a pessoa quiser fazer isso mesmo, foi sacanagem e tal. Ele vai quebrar o martelo pra não fazer isso, tá? Aqui, esse aqui é um bom exemplo. Foram feitas todas as alterações aqui, tipo, foi aprovado. Só que aí o Copelo viu que precisava de ele esqueceu um negocinho, ele fez um novo commit. Eu atualizei o meu pull request. Como a gente recebeu o e-mail e tal, falando, a gente colocou os dois lá como NeedWorks, porque, peraí, vamos ter que revisar tudo de novo. Mas o pull request, ele fica travado aqui. Beleza, comentários, faz um monte de coisa, beleza. Atualizou de novo, por causa dos comentários que a gente falou. Agora sim, fizemos as aprovações. E no caso, como eu fiz a aprovação, eu fui o último a fazer a aprovação, já fui lá e fiz o merge. Então mata aquele branch e tudo mais. Já que a gente tá aqui, o que vocês preferem como boa prática? Tipo, o cara vir que recebeu o pull request, só dá o ok ou dá o ok e já mergear a porra toda? Já mergei, senão você assina um contrato em branco praticamente. Você aproveita isso aqui, o cara publica um monte de coisa lá e tipo, aquela aprovação foi nessa hora. Tem risco de ter algum conflito nesse momento? No caso de o Master, o cara branchou, aí depois o Master já andou lá pra frente, teve alguma outra coisa, na hora que esse cara vai entrar na conflito. Sim. Quando você faz esse tipo de merge, o próprio Bitbucket aqui, ele vai te mostrar que existe algo de errado nesse seu pull request. Eu acho que eu consegui emular isso. Não vou conseguir. Mas assim, o que ele vai falar pra você? Falar, eu vou fazer o pull request aqui, mas não dá pra fazer o pull request porque tem divergência. E aí ele te dá uma opção falando assim, eu não lembro se ele cria um branch ou ele pede pra você baixar o branch que você originalmente criou o seu pull request. Ele pede pra baixar, Tino. Ele pede pra baixar, né? Pra baixar, resolver o conflito Isso. e depois... Então ele fala, resolve o conflito, eu vou deixar o seu bagaço aqui aberto aqui, você resolve o conflito, quando você subir não tiver conflito, ele já vai fazer o merge pra você. Então, tipo, ele já fala assim, seu merge está na fila. Resolve os seus conflitos, resolve seus problemas, que você que ele tá na fila, ele já vai embora. Então aqui no caso, beleza. Fiz aqui tudo, se não for um branch, tipo... Eu posso aqui já chegar e matar o branch, eu acho que é até mais fácil, porque... Digamos que depois o Felizone fala, putz, tem mais essa correção, vou subir aqui no meu branch bug fix. Quando ele for subir, se não tiver um branch remoto, o Git vai falar pra ele, não tem um remoto, você vai subir aqui, beleza, tal. Ele vai pelo menos ter uma ideia, e a gente acaba por limpar um pouco nossa base, nosso branch. Então faz o merge, acabou todos os problemas aqui.
Toda vez que eu tô nessa tela de pull request, ela sempre vai ficar em branco se eu não tiver nenhum pull request aberto. Mas eu posso ver quais são todos os meus pull requests que já foram mergeados, quais foram os meus merges que foram negados. Não tem nenhum negado, cara. E por aí vai. Se ela tá prova, você não é. Né? Se ela tá prova. É negado no momento, né? Pode ter sido negado, foi corrigido. Ah, não, ele mantém. Aqui ó, no Lego eu tenho alguns que estão nessa situação. Aqui eu tenho bem mais, tipo, se ele foi negado, ele fica no meu histórico. Aquele cara foi negado, o branch que eu neguei, aquele pull request, ele não some, ele não desaparece em momento algum. Eu posso fazer correção, mandar um novo pull request, mas aquele pull request com o número X, ele sempre ele mostra no meu histórico que ele sempre foi negado e tudo mais. Aí entra a questão, tipo, putz, legal, tô aqui fazendo, pego uma historinha aqui no Gira para eu poder trabalhar tal, vou ter que agora criar esse cara no Bitbucket. Bitbucket e Gira, eles são da mesma empresa. Então ele já tem uma integração mais bonitinha, tal, dá para trabalhar melhor. E dá pra gente usar essa integração a nosso favor. Pega uma task. Pô, eu tenho aqui essa task para fazer, tudo mais, vou ter que trabalhar nela, vou ter que ir lá, baixar o master, criar uma nova branch, tudo mais, chatão pra caramba, né? Toda a história vai ter agora esse link Create Branch aqui do lado dele. Quando você clica aqui, ele vai procurar, usando o seu usuário, quais projetos você tem permissão. Lá no Bitbucket, no meu caso aqui eu tenho pra cacete. E aí eu falo, pô, eu quero fazer aqui no task. O que você vai fazer? Uma feature? Ou um bug fix, ou um hotfix, ou ele é custom, né? Você quer colocar o nome whatever aqui. Eu quero fazer o branch sempre a partir da master, e aqui eu tenho meu nomezinho aqui pra ela. Cria a branch aí pra mim, cara. Se eu vier aqui no meu... Baixa aí, rapaz. Ele não baixou? Bom. Então vem aqui mesmo, né? Se eu venho aqui, ele já criou pra mim todos os meus... Já criou minha branch pra mim, bonitinha e tal. Eu já consigo trabalhar com a minha branch a partir do Gira. Qual que é a vantagem disso? Todos os commits, tudo que você fizer com a sua branch acaba sendo traqueado lá no mesmo Gira que você está trabalhando. Então, os commits que você fez, ele vai mostrar ali do lado, os commits e tal. Pô, ele foi pra master, vai mostrar, olha, esse branch foi pra master, ele morreu. Se você usar o nome da task na mensagem, ele mostra o commit. Esse porém. Você põe lá, arg-6, aí aparece no Gira. Se você não colocar, ele não vai mostrar. Ele vai mostrar. Eu preciso desse regexinho ali para trabalhar. E a última coisa que a gente fez, eu vou para um projeto maiorzinho, porque esse aqui não tem muita graça. Vai. Vamos pegar um projeto legal aqui. Vou pegar o Hydra. Agora, aqui do lado, dá pra ver, tem mais uns íconezinhos. Que é de um plugin novo que a gente colocou e tal. E aqui a gente tem o Graphs. Ele mostra toda uma estatística de como que tá a saúde do seu repositório no Bitbucket. Quando ele for, né? Vou mostrar. Vai, cara. Tá rápido, né? Rapaz. Beleza. Então, aqui ele mostra que nos últimos 30, no mês de maio, total de maio a junho, nos últimos 31 dias, eu tive 285 commits nesse projeto. Esse projeto tá andando bem, tá com um monte de gente trabalhando nele, com 16 pessoas diferentes fazendo commit nele. Eu tive 113 pull requests criados, 108 foram mergeados e 3 foram declinados, e eu tenho mais alguns ainda que ainda não teve aprovação. O Titi é o cara que mais aprova o pull request, a Paulinha nega pra caralho, porque essa é muito mal, caralho. E a pessoa que mais comenta aqui é a Paulinha, caralho, isso é muito pra porra. Enfim. Aqui eu consigo ter eu consigo tirar das últimas 24 horas e tal, por dia. Consigo pegar uma ideia de como que o meu projeto tá. Como que o meu projeto tá indo por contribuidor e tal. Tipo,
Então aqui a Paulinha de 387 commits, ela colocou quase 5.000 linhas e removeu 1.700 linhas. Ela tá evoluindo bastante código, que tá dando uma limpadinha tal nas linhas e tal. O Titi tá na loucura aqui de ficar testando um monte de coisa. Ele testa, volta tal. E o Júlio vai deixar pra lá, né? Ele vai brincar. Isso que ele não tá nem codando muito nesses últimos meses. Imagina se tivesse. Aqui, essa ferramenta aqui é bem legal, porque ele mostra por semana como que estão os commits. Então, tipo, eu clico aqui na semana e vejo, olha, na quinta-feira foi o dia que a galera trabalhou mais. Nessa semana aqui, teve gente trabalhando no sábado, que legal. Tem um aqui que é da hora. Nessa semana aqui, os caras não tiveram vida. Ninguém dormiu. Eles trabalharam muito no sábado. Eles trabalharam no domingo. Caralho, trabalharam no domingo também. E teve muito commit e tal. Eles trabalharam no domingo, mas pelo menos tiveram folga no sábado nessa outra semana. Essa é uma boa ferramenta para a gente poder monitorar. Pô, será que o time está trabalhando muito no sábado? Não tá? Como é que tá indo o dia a dia desses caras? Frequência de código. Esse gráfico é meio maluco. Ele tem 3 métricas aqui. O número de linhas que eu adicionei, o número de linhas que eu removi. Toda vez que vocês verem o número de linhas que vocês adicionaram bem parecido com o número de linhas que vocês removeram, provavelmente foi alguma refatoração grande no código. Então você pegou, por exemplo, o código e moveu ele de pasta. Você deletou linhas de uma pasta e adicionou linhas em outra pasta. Você fez um refactor maior e tal, você vai ter mudanças de linha. E essa linha tracejada aqui é a quantidade de linhas de código total. Isso daqui você acaba olhando nesse outro ângulo aqui. Esse projeto, ele está mais ou menos estável. A partir daqui que ele começou a ter uma evolução maior em número de páginas e tal. Mais ou menos quando a gente começou a separar os times lá e deixar cada time numa área. Até então a gente estava num nível considerável. Porque eles estavam trabalhando na mesma página e tal, então você ficava mexendo muito, muito no mesmo nível, no mesmo código. Mas você consegue ver que, tipo, as linhas de código estão aumentando, aquele projeto está evoluindo. Em outros projetos você vai ver essas linhas subindo muito mais, sabe? E o punch card. Aqui ele mostra por dia da semana. Você pode escolher de todos os tempos, tá? Vou pegar no último mês, vai. Por linha da semana, qual que é o horário mais produtivo do time. Então, na segunda-feira, mais ou menos às 3 da tarde, esse time trabalha pra caramba. Provavelmente não tem nenhuma reunião no dia. Ou ele tá de home office. No sábado, olha, ninguém tá trabalhando tanto no sábado nos últimos tempos, então tá bom. Na quinta-feira, o time trabalha pra caramba. Na terça-feira, como é o dia que tá todo mundo fazendo um monte de coisa e tal, a gente não trabalha tanto. Aqui. Isso aqui ajuda a ver, principalmente para os líderes, para os gestores, para ver se, tipo, como é que tá o time, qual que é a hora mais produtiva do time e tal. Você pode colocar isso aqui por pessoa, não vou colocar, né? Você pode ver por pessoa como é que tá indo cada um. O cara trabalha mais de manhã, o cara trabalha mais à tarde. Será que vale eu marcar reunião naquele horário que o cara é produtivo? Não, e tal. Isso aqui ajuda muito. Vocês conseguem ver o de vocês aqui dentro. Então vocês logam com seus usuários, aí você escolhe vocês e tal, vocês conseguem ver o de vocês. E o líder consegue ver de todo mundo e tal. O que ajuda bastante esses caras aqui. Nosso perfil aí. Oi? Entra seu perfil pra ver. Meu perfil. Meu perfil é feio, não tem muita coisa. Não, seu perfil é esse fato, mas. Cadê os commits? Desculpa aí, cara. Eu não comito tanto. Claro. Tá difícil aí. Não. Tá Só com você. Caralho, mas não vai, velho. Tem muito commit, né? É muito commit, parei um torrent aí. Contribuições. Bem, quando você entra no seu perfil, você consegue ver mais ou menos, tipo, por mês, quantos commits você fez e tal. Não faz nada, hein? Cara, em janeiro eu não trabalhei, que da hora, né?
mais ou menos o que você fez e tal. E você pode escolher por repositório, como que você está indo. E a visão é por repositório, por projeto, como que está indo o seu desenvolvimento. Então você sabe qual projeto você é mais atuante, qual que você não é, e por aí vai indo. Os detalhes você vê, tipo, dentro do projeto mesmo, você acaba vendo cada um dos detalhes. Vou pegar um projeto melhorzinho. Por exemplo, o pipeline, a gente é muito mais produtivo na quinta. Não sei porquê, sei lá. Ela vai embora assim. Só. Não. Então, dá pra ver. Oi. No grupo Pai, você consegue ver os gráficos também, de início para projetos que têm microserviços, né? Que às vezes você Sim. mexe mais em um, menos no outro, você quer ver um conjunto. Quando você entra no repositório, no grupo mesmo, Aí tem também. nossa, demora da porra. Gravando uns palavrões. Nossa, demora do caramba. Pombas. Pombas, nossa. Que chato, né, gente? Que Ele coisa. falou que era uma empresa do giro e esperava a demora também. Enfim, esse íconezinho. Sumiu, filho da mãe. Esse íconezinho aqui em cima, ele tira relatórios para você. Esse relatório costuma ser mais de pull request. Então, quem fez mais pull request, quem não fez, quem trabalhou mais e tal. Nossa, você tem, enfim, a arquitetura só tem os dois aqui comentando e tal. Parabéns. Olha, tem um redondo. Nossa, tá Sabe por quê? Eu tô muito certo. Tô muito errado, mas falei isso. Então, aqui você consegue ver, tipo, uma média de como que tá os commits por semana, só que de todos os projetos lá dentro, né? Então, dá pra ver. Fica as coisas, enfim. E você também tem um postcard de todos os projetos lá dentro. Você não consegue separar por projeto. Você quer ver por projeto, você entra no projeto e vê. Aí quando eu já tô pensando, Tá bom. perfeito, né? Pega a quantidade de mensagem no Slack versus commit, né? Se um largamento assim, ó. Fez o algoritmo do Vai passar uma coisa Xbox. muito boa e muito perigosa. Fica mais específico, você não olha lá. E aí você pode usar pro mal tudo isso, né? Que ele está falando. Isso já que deu ruim já, entendeu? Olha aí. Não, mas não deu ruim. Pô, já deu pro negócio do Slack. Enfim, ele vai demorar pra caramba pra... Isso aqui eu segurei. Pra mostrar, mas aqui eu consigo também tirar alguns relatórios de impressão, tal, pra poder ver todos esses dados e tal, de pull request, essas coisas. Ah, é? Mostrou? Vou mostrar só um só, porque o resto você vai demorar pra caramba, né? Então aqui mostra, por exemplo, quem fez mais pull request, quem fez menos e tudo mais. Estão brincando, hein? Mexe. Eu faço o pull request, eu aprovo e eu merge, eu faço tudo, né? Que bom. E aí você tem uma ideia de como que tá indo os pull requests, como é que tá fazendo cada uma das funções. Né? Bem, os pull requests, todos esses gráficos aqui é útil para a gente ver o dia a dia, como é que tá o commit, ajuda muito a gente usar a ferramenta e tal. Tem mais alguns plugins que a gente quer instalar, mas a gente tem um budget ali meio reduzido para colocar e tem que pagar essas bagaças. Pull request, eu acho que é uma ferramenta bem legal de se usar. Eu acho que vale muito a pena. Não é obrigatório, mas é uma baita de uma boa prática. Estou segurando muitos palavrões agora. É uma baita de uma boa prática. Eu acho que vale configurar tal. É uma configuração que você faz uma vez na vida no projeto e daí para frente vai que vai. E é isso aí. A ideia era só dar um review mesmo no Bitbucket, mostrar um pouquinho mais dessas outras ferramentas, dessas outras configurações que a gente tem. Quem ainda não tem acesso ao Bitbucket, vai lá no IDM, pede acesso lá para ele. IDM, procura repositório Bitbucket, type Bitbucket lá, coloca seu nomezinho, fala que você quer como usuário do Bitbucket, beleza.
tendo acesso ao Bitbucket, você já tem acesso ao pipeline do CI, você já tem acesso a algumas outras coisas, a gente juntou tudo no mesmo grupo. Então, tem licenças agora, antes a gente tinha problema de licença, agora tem licença sobrando. Então, quem não tiver, entra lá no IDM hoje. Se não souber entrar no IDM, vai no Gira, tem esse bagacetinho aqui, ó. Ou aqui mesmo no Bitbucket, clica aqui no IDM, é o link do IDM, é rapidinho de entrar. E é isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim, não, tem bolo ainda, acabou o bolo de lá, tem bolo ali. E é isso aí, galera. Valeu.